Olá, meu nome é João Pedro Barro de Oliveira, eu sou aluno da turma de ótica de programação do professor Aquiles, turma 1, subturma A. E hoje eu vou estar apresentando o meu projeto final, que é o jogo que, que eu mesmo criei aqui no P5JS, que se chama Qual é a Profissão? Então, eu vou agora estar apresentando o jogo a vocês. Como eu criei, né, o código para expressá-lo. Primeiro eu vou fazer um resumozinho sobre o jogo, qual é a profissão. Ele busca ter a habilidade ensino fundamental 01, ensino fundamental fundamental, né, e geografia 07. Escrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade. Consistiu no negocinho do objeto que identificar como para a próxima nível. Para a tecla A, para dar para frente e D para trás. Então, o jogo começa pelo desenvolvedor sou eu, Pedro Barro de Oliveira, o aluno do educador, Lucas Vinícius Vamos lá começar a explicar como eu fiz o jogo, né? Eu agora vou mostrar as fases rapidinho. Vai ser o A e D. Então o policial ele vai ficar aqui, o nível vai aumentando, a velocidade vai sendo maior de acordo com o que você gosta de fase. Tem um comandôzinho aqui da fase, né? Na fase 1. Então ele estava esperando aqui o policial. Então agora eu acho que vai fazer o policial para conseguir passar de fase. Então pegou aqui e agora a fase 2 bombeiro. Agora vai ter que ir ali embaixo. Tem um bombeiro para passar. Tá vendo que toda vez que eu passo de fase, eles caem mais rápido. Esse é o nível de dificuldade do jogo. Então ele vai caindo mais rápido. Agora ele também chega mais rápido, agora ele vai declarando parabéns, você venceu. Caso você perca, você perdeu. Você pode clicar em Enter para voltar à fase, para voltar para o início, para a fase de novo. Vamos agora por um código. Bem, o código eu criei várias variáveis para cada parte. Vamos por parte. Usei a função preload para chamar todas as imagens. E todas as imagens que eu coloquei, eu criei uma variável específica para ela. A img é a imagem de fundo, o chapéu da polícia, o chapéu do médico, o bombeiro, todo eu criei. O botão de play, o botão, né, o book, que é das instruções, e a lupa, que é para os desenvolvedores. Temos a função FC, né? Temos o load image para o FC, que, se eu não me engano, é para o fundo dos créditos, exatamente, o fundo dos créditos do FC. Certinho. Temos a foto, né? Então aqui são só as variáveis para puxar as imagens. Daqui para cá, só para puxar as imagens. Legal. Já aqui eu comecei eu usei o uso de vetores, porque aqui são as variáveis que dão origem à minha animação. Animação essa que é o bonequinho dos personagens para você jogar. Certo? Eu peguei os sprites no site OpenGameArt e fiz um vetor para cada um dos movimentos dele. Então fiz o
o vetor parado, o vetor person para ele correr, e o person é, e o x-person é para ele para ele correr para o outro lado, para o lado esquerdo. Então aqui eu só fiz usar os vetores para chamar essas imagens, certo? Para chamar cada uma dessas imagens. Aqui eu usei o som de formatives para colocar uma música e chamei um var snd e chamei a música pelo load in sound. Setup, chamando a música. Usei o function e o meu function draw tem as minhas condições, né? Se a tela for para menu, expressar menu. Se a tela for para créditos, expressar créditos. Introdução, expressar introdução. Instrução, expressar instrução. E fase 2, perdeu, fase 3. Então o draw vai servir exatamente para ele expressar caso a tela seja o comando necessário, certo? E aqui eu usei um contador tempo. Esse contador tempo aqui é exatamente para o tempo da velocidade da queda para a passagem do tempo, tanto da minha imagem, que é a minha animação, quanto da queda dos objetos. A função menu tem aqui, eu chamei um background da imagem, chamei as outras imagens. Para os botões, tamanho do texto, função créditos também. Essas que eu já tinha mostrado ao professor no código passado da unidade 2, instrução também. Basicamente a mesma coisa do menu e do crédito. Quando eu venho para a fase, né, eu criei o background, criei o if para o QuickDAO para ela voltar para o menu, que é o QuickDAO do ESC. Já aqui eu tenho já uma função para a queda, né? Quando o y underline imagem o y underline imagem é igual a imagem mais o y da queda. Porque eu fiz assim, é para as imagens que estão caindo eles somarem com esse y da queda. E esse y da queda é exatamente essa variável que eu criei aqui, que vale zero. E com o passar do tempo, né? Então, toda vez que a imagem for menor ou igual a 40, que o y imagem for menor a 40, a queda é igual a 1. Então, ele vai se repetir isso, certo? E vai fazer com que as imagens caiam, certo? Então, é basicamente isso. Aqui são as imagens para esse y da imagem é a mesma para as três imagens, tanto do chapéu da polícia quanto do estetoscópio do médico e quanto do chapéu do bombeiro, a mesma imagem. Então o y imagem ele vai ficar somando, né? Porque quando o y imagem ele for menor ou igual a 40, por que menor ou igual a 40? Porque é a posição que ele está no y no meu jogo. Deixa eu voltar aqui. Então esse 40 ele inicia. Então ele vai cair porque toda vez que ele tiver menor ou igual a 40, ele vai somar 1 a queda. E assim vai descer o meu y. Fazendo assim que ele tem essa queda dos meus objetos aqui, que é essencial para o funcionamento do meu jogo, né? Então vamos continuar. Tudo bem? Ok. Temos um teste para expressar a fase. Quis dar o 68.
para... Aqui vai ser a questão do movimento do meu personagem. Agora vamos lá. Esse XPerson que eu criei é a questão do nosso movimento dele. E esse image é para chamar todos aqueles vetores que eu criei para o movimento, né? Esse person aqui é a movimentação do personagem. O contador, esse contador por 114 vai ser a velocidade da repetição dessas imagens, né? O XPerson aqui vai ser exatamente o local onde vai ficar essa imagem, e esse resto aqui vai ser o Y da imagem, onde ela vai ficar, o Y da minha animação e o tamanho da minha animação, que é 100%. Esse if aqui é toda vez que o tempo for maior que 0, esse contador venha a funcionar e o tempo se iguale a 0. Então, isso fazendo com que tudo isso funcione e o personagem venha a andar toda vez que eu clicar no D, que é a tecla 68. Já o else é para ele andar para trás. Tecla 65, que é o A. Eu usei esse menos 10 no lugar do mais 10 para exatamente andar para trás. Esse contador é a mesma coisa para repetir as imagens 14 vezes. Né? A sequência dos vetores 14 vezes lá, que são 14 vetores. O XPerson é a posição. O 300 é a posição Y. E 100 são o tamanho da imagem. Então é a mesma coisa. Eu criei um outro else aqui para ele parado, né? Usando a mesma lógica. Do contador repetindo, os vetores repetindo, né? E fazendo com que ele fique parado, a animação do parado. Esse letDist aqui vai ser exatamente para o encontro do personagem com cada uma dos artefatos, né? O chapéu do policial, o chetoscópio e também do chapéu de bombeiro. Eu usei esse dist aqui para exatamente funcionar esse encontro, né? Do XPerson, 300 vai ser o X, né? E com o X de polícia e o Ximage, que eu criei também outras variáveis para representar os locais de cada uma dessas 3 imagens. Botei uma condição aqui, o if se o D for menor ou igual a 50, ele expressar tais comandos, né? A tela mudar para fase 2, porque aqui no caso é da fase 1, que a resposta é o da polícia. Então daqui da polícia ele ia mudar para fase 2, se ele acertar no só para a polícia. Da queda voltar para 0 para reiniciar a fase, do image do Y-imagem voltar para 40 e do X-pressão voltar para 0 para reiniciar o nível. Esses outros dois lets seguem a mesma lógica, sendo que eu não uso esse resto aqui porque é só para expressar uma tela de perdeu, caso o personagem se encontre com o médico ou com o bombeiro. As outras fases seguem a mesma lógica dos outros, para funcionar todos os comandos, com a ressalva do Y da queda, que eu aumento cada fase. A fase 1 tem o Y queda 1, a fase 2 Y queda é 2 e a fase 3 o Y queda é 3, exatamente por causa da questão da dificuldade da fase. Quando eu aumento esse Y queda, eu aumento a velocidade da queda dos meus 3 elementos, aumentando assim a dificuldade da fase. Essa é a dificuldade do jogo. E o resto é a mesma coisa de todos os outros, das outras fases. Aqui embaixo eu tenho uma tela de venceu, que usa um background RGB.
E também isso aqui é um marcador de pontuação que eu coloquei em cada uma das fases. É só ver, o marcador está aqui, o marcador de cada fase. Então, aqui tem o marcador da 0, na primeira fase, se eu marcar ele marca 1 também. Então, se eu marcar certo, também marca, então se vier por último, ele tem 3 marcados aqui, você vai ser o Então, é basicamente isso. E por último tem a função mouse clicked, que é para o mouse funcionar nas telas quando ser clicado nos botões para ir jogar, né, para ir para as instruções, para ir para os créditos. Então eu usei aqui a função mouse clicked. Quando eu clicar nessas coordenadas e a tela for menu e eu clicar nessas coordenadas, vai para créditos. Se a tela for menu e clicar nessas coordenadas, vai para instrução, menu, por assim por diante. Aqui eu zerei tudo para o personagem voltar para a primeira fase toda vez que eu clicar em play. Então, é esse o meu jogo. Não está totalmente completo, mas com o tempo que tive foi isso que eu consegui fazer. Muito obrigado e até a próxima.